Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. É uma alegria grande voltar aqui ao nosso canal do YouTube, ao nosso perfil no Spotify, para discutirmos mais uma vez temas relacionados à licitação e contrato. Falamos diretamente dos estúdios da Omnivideo, sempre sobre a coordenação de Kiko Scartesini, que nos proporciona toda essa estrutura para que a gente possa realizar o Reverbere, trazendo discussões sobre temas atuais na área de contratação pública para todos aqueles que nos seguem, todos aqueles que nos acompanham. Estamos aqui, eu, o professor Rafael Sérgio de Oliveira, meu querido amigo professor Daniel Barral. Tudo bom, Barra? Como é que você está? Tudo bem, Rafa. Prazer voltar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o tema da Lei 14.133. E a gente vai, de certo modo, reviver algumas discussões no episódio de hoje, porque nós estamos aqui com o querido professor João Domingues. E aí, João, é hora da gente já falar do fim do regime da Lei 8666/10520, só que não, e da obrigatoriedade da 14.133 e talvez também, só que não. Fala, Barra, fala, Rafa, um prazer estar aqui. É uma questão que a gente vai ter que discutir. Acaba ou não acaba ou recomeça, né? Eu acho que nada melhor do que um dia da mentira para que se revogue a Lei 8666 e a 10.520 e a 12.462. No Brasil, Rafa, a gente tem um ditado que ele vem lá da época do fim da escravatura no Brasil, né? Que a abolição da escravatura no Brasil parece que foi algo assim top. Mas, na verdade, o ditado que se tem dali que foi para inglês ver, né, bicho? Entendi, Para inglês ver. Sim. Na verdade, então, gente, o que a gente quer discutir aqui com vocês hoje, nesse episódio, o episódio que antecede o dia 1º de abril de 2023, estamos aí logo em cima dessa data, hoje, 31 de março de 2023, e a gente quer discutir exatamente o fim da vigência da 8666, e da 10.520 de 2002, também a 12.462, a lei do RDC, porém não seria o nosso foco, e o início da obrigatoriedade da 14.133 de 2021. E essa nossa brincadeira aqui inicial, obviamente, é só uma brincadeira, porque a gente sabe que, dado o regime de transição adotado pela União, pelos estados, por diversos municípios e referendado na semana passada pelo Tribunal de Contas da União, a gente vai passar um bom tempo ainda aí convivendo com a Lei 8666 e com a Lei 10.520 de 2002. Vamos primeiro começar então falando desse tal regime de transição. E aí eu não sei quem quer primeiro trazer aí uma explanação. Então, poderíamos passar um resumo geral para que aqueles que nos escutam saibam, né? O que é que está se passando, o que é que aconteceu e o que vai acontecer. Se é que a gente pode dizer isso, que a minha aposta diria é que ainda haverá muitas e muitas mudanças até lá. Vai ficar muita coisa em aberto aí até a gente chegar a, de fato, uma definição muito clara do que vai ser esse regime de transição. Eu acho que o Barra pode contextualizar isso. Ele é bom nisso, né? Fazer essas contextualizações. Mas uma coisa a gente tem certo. São as incertezas, né? As incertezas da aplicabilidade ou não, da obrigatoriedade ou não. Né? Eu diria que as incertezas são as únicas certezas. É isso. Eu acho que a gente pode, pessoal, começar esclarecendo aí na cabeça de quem está escutando a gente algumas questões preliminares, talvez para até separar as situações e o pessoal começar a ter clareza. Foram muitas informações aí nessas últimas semanas. Teve portaria da SERGES, tivemos há um tempo atrás aí um parecer da AGU que reverberou depois, aproveitando o nome do nosso podcast, reverberou num entendimento do TCU agora bem recente. O acordo é 507, né?
É acordo O 507. número não... O acordo é 507 de 2023. plenário. Perfeito. E o parecer da AGU É o é seis. da Câmara Nacional de Licitação e Contrato É o número da 6, Consultoria né? Geral da União e é o parecer número 6 de 2022. 22, é isso. Feitas essas referências, eu acho que o que a gente pode passar aqui de mensagem para facilitar a cabeça de quem está começando a entender esse contexto, né? Primeiro, nós temos no dia 31 de março, não é isso? Às 16 horas. Essa era a dia D, hora H, que nós tínhamos marcado anteriormente para lançar no sistema. Era essa a data que nós tínhamos trabalhando. Sim, isso fixado pelo comunicado SEGES 10/2022. Exatamente. Isso para licitar era aquele período inicial, originário, que nós estávamos trabalhando de virada de sistema, virada de chave. Entretanto, considerando aí a proximidade dessa data, se chegou à conclusão de que nós poderíamos fazer uma transição um pouco mais escalonada, uma transição um pouco mais conversada, né, digamos assim, com a administração. E aí o que se surgiu? Opção. O gestor ele pode optar no processo, na fase interna de planejamento da contratação, por licitar futuramente, e aí futuramente a gente vai falar mais para frente aí com todos esses marcos, licitar futuramente com a 8666. O que ele precisava fazer até o dia 31 de março, que era essa data anterior, né, ao encerramento da vigência da 8666, optar pela regra anterior e pegar uma autorização da autoridade competente. É basicamente isso que dispõe a portaria 720. Então, para começo de conversa, até para que a gente não fale muitas coisas de uma vez só, eu acho que é isso. A gente tem que primeiro ter a ideia de que isso é uma opção para licitar, né? Porque a gente não pode esquecer que para continuar executando os contratos já celebrados com base no regime anterior, eu não preciso fazer opção nenhuma. Por quê? Porque o regime da 8666 já está definido pela força da própria disposição da 14.133, ou seja, os contratos anteriores, as atas anteriores, todos os atos, os negociais, os negócios jurídicos anteriores, eles continuam válidos, continuam sendo aplicáveis por força da Lei 8666, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Então a opção é para licitar, é para fazer contrato novo, fazer negócio novo, aí eu tenho que emitir minha opção até o dia 31 de março e, pegar a autorização da autoridade competente também dentro desse período temporal. Então, primeira conversa eu acho que é essa, né? Só queria fazer um adendo, né? Licitar e contratar, porque você pode ter a contratação direta, certo ou errado? Exatamente. Você pode a contratação direta também é uma opção por onde você quer ir, né? Fazer negócio novo, né? Isso. Licitar pressupõe procedimento competitivo, né? Perfeito. Mas também a contratação direta, ou por elegibilidade ou pela própria dispensa. O Barra trouxe aí algumas questões que a gente até, né? Isso eu vou um pouquinho lá mais para trás, porque nós, de fato, quando saiu a lei, ela não era... Vou lembrar que quando saiu a lei que veio, o texto que veio da Câmara, já não falava de licitar e contratar diretamente. Esse foi um ajuste de redação feito no Senado Federal, depois de o texto ter sido enviado da Câmara para o Senado. E, naquele momento, tinha muitas dúvidas. O que é que vai determinar? Eu reitero que, para mim, sempre foi a publicação do edital. Acho que era aquilo que que era o ato jurídico perfeito, né? Até porque eu sempre disse, a fase preparatória, embora faça parte do procedimento administrativo, da licitação, não quer dizer que é licitação. Né? Ela faz parte como diz a lei, faz parte do procedimento administrativo, mas não é propriamente a licitação. Para ter licitação, tem que ter publicação do edital, tem que ter instaurado a competição. Então, essa era a discussão que existia e foi essa a interpretação que deu vez ao comunicado da SEGES número 10 de 2022. E depois nós tivemos o parecer da AGU, o 6 de 2022, ali em novembro, que trouxe a interpretação do optar por licitar, que seria já condizente, né, digamos assim, com a literalidade da lei, e muito bem ressaltado no parecer que para aquele momento era uma interpretação
muito válida, dado o fato de haver um atraso na adaptação de muitos órgãos e também não os normativos. Vamos lembrar que o decreto do registro de preço, que é muito utilizado, nós estamos gravando aqui hoje no sábado, dia 25 de março, e nós não temos esse decreto hoje. Ele pode vir ao longo da semana, eu espero que venha, mas nós ainda não temos esse decreto. Nós ainda não temos, em nível federal, a regulamentação do registro de preço. E eu vou fazer aqui já um destaque, que eu mesmo, e muitas vezes, falei, poxa, mas por que os municípios não fazem? E muitos agentes públicos de município, inclusive secretários, diretores do setor de compra, disseram, olha, sabe por que a gente não faz? Porque nós estamos percebendo, estamos sofrendo com um movimento, sofrendo, fui eu que falei, não foi sofrendo, perdão, mas nós estamos passando por um movimento da União, e que há sua justificativa para a União fazer isso, que é impor nas transferências voluntárias a observância dos procedimentos condizentes com as normas federais. Então, para que eu vou fazer minha regulamentação? E assim, eu sou um defensor da autonomia dos estados e municípios, mas eu acho que essa autonomia não pode vir a bagunçar uma harmonia no ordenamento jurídico de contratação pública. Isso é muito ruim para as empresas. Sim. A empresa vai no estado, é uma lei, vai na União, é outra, é uma regra, vai no município, é outra. É muito ruim. Então tem que procurar mesmo ter uma harmonia. Enfim, o atraso nos normativos federais, por sua vez, retardou também no âmbito de estados e municípios. Sim. Então nós tivemos aí, e essa interpretação do parecer 6 foi muito bem-vinda do ponto de vista prático, não tenho o que dizer. Ela foi muito bem-vinda. E foi apurada, eu acho que o parecer 6 colocou uma discussão que tudo bem, mas basta abrir o processo? Basta indicar na caneta? E aí vem uma coisa que eu até sempre achei, e o professor Anderson Pedro tinha uma fala que eu achava muito interessante, que ele dizia, a partir do momento que a simples despacho no processo já for suficiente, nós vamos passar aqui por uma questão que a vontade do legislador de mudança de regime passa a ser praticamente incontrolável. Né? Ou seja, o gestor teria um meio de não implementar, de não ser controlado pela vontade do legislador. Ele abriria ali o processo, pegava o plano de contratação anual, como o João me disse uma vez, e abre o processo, tudo que você tem ali, para poder licitar ao longo desse ano, tudo com base na 8666, 10520 e por aí vai. Então, não é que a gente até desconfie do gestor, mas é que o sistema, e essa lei, todo mundo ressalta a governança, o sistema demanda que haja governança, que haja controle, que haja monitoramento, que haja toda uma estrutura para fazer. Então não era condizente. Simples despacho processual. E aí eu diria que a evolução do parecer 6, da discussão do parecer 6, veio bater na ideia de que, olha, tudo bem, mas vamos fixar um regime de transição. Instaura-se o processo até 31 de março, mas esse processo deverá ter o seu edital publicado ao menos até uma data a ser fixada em decreto da autoridade competente para fixar o regime de transição. O que tem sido feito por governadores, por prefeitos, né? Sim. Geralmente é isso que tem ocorrido, presidente de tribunais de justiça. Perdão, estou com a tosse. Então, vejam só que nós chegamos aqui, para mim, a um bom patamar. Um bom patamar. A governança, há um critério, né? Acho até que nem precisava ser 31 de março, podia ser 1º de abril, porque, como bem alertado também pelo querido amigo professor Anderson Pedro, o que a lei diz é que está revogada a 8666, a 10520 e a 12462, após 2 anos da publicação da lei. A publicação da lei
14133 completa 2 anos no dia 1º de abril. E após 2 anos só é no dia 2 de abril. Então, dia 1º de abril ainda estaria em vigor. Então, não vejo problema. Mas é um sábado. Não vejo problema de quem quiser. Vamos lá, vamos instaurar os processos, vamos abrir, enfim. E aí vem, vou começar aqui a colocar uma discussão que é, mas o que é esse tal desse instaurar o processo? Porque muita gente pergunta, se eu tiver ido lá no ETP digital, no sistema, e começado a preencher o ETP com base na 10520 barra 8666. E aí? É suficiente? É suficiente? Você vê que a hesitação dos respondentes aqui, minha e do João, denota a dificuldade de responder essa pergunta, né, Rafa? Eu até me atrevo a responder essa provocação do Rafa. Mas eu acho que isso foi até resolvido tanto pelo acórdão do TCU como pela portaria 720. É assim, a opção ela vai ter que ser feita no processo. É no processo. Eu entendo que o ETP ele é um artefato do processo. Então tem que ter algum procedimento anterior que faça menção que aquela contratação ela vai se dar, né? Vai ocorrer pela 8666. E aí é muito interessante, Rafa, que a gente tem visto algumas manifestações de alguns colegas que trabalham com contratações públicas que falaram que vão pegar o PCA inteiro e botar ele para poder fazer o plano de contratação. Isso é com uma vontade. Isso é que é gostar da Lei 8666. Mas eu só vejo um problema nisso. É porque o plano de contratação anual, ele tem um dos requisitos dele, né? Você estabelecer para quando você quer aquela contratação. E determinadas contratações, elas diferem entre si o período entre você instaurar a comissão, equipe de planejamento, e a publicação do edital. Então, se você tiver uma contratação que esse período seja muito grande e essa contratação sua pretendida por você acontecer lá em outubro e novembro, é um tipo de contratação que não deveria observar a 8666, deveria já ir pela 14133. Por quê? Porque você vai passar um período ainda longe dela. Você não vai conseguir concluir a tua fase interna, né? Vamos dizer assim, a fase interna até publicar o edital antes de 31 de dezembro. É como que está no acordo no TCU, 507. Não, e só complementando, Rafa, tudo bem. Realmente nós temos parâmetros a seguir, né? Tanto no acordo do TCU como no parecer da AGU. O que eu pondero é que, primeiro, no cenário como está hoje, eu acho que a opção é a mais singela possível. É realmente aquela que você faz na abertura do processo. Eu já vi algumas iniciativas com termo de opção, outros uma informação muito mais simplificada no documento de formalização de demanda. Eu acho que aí a forma de fazer realmente ela ficou bastante aberta. O que me preocupa aí, sendo bastante sincero em relação a essa questão, é realmente o controle disso, né? E a forma como a gente vai garantir que essa transição ocorra de maneira adequada, de maneira com a urgência que a matéria reclama, né? Porque isso que o João bem narrou, né, que é uma iniciativa que eu tenho visto aí de muitos órgãos, ela vai criar um problema no sistema, né, que é a ultratividade dos efeitos produzidos com fundamento na 8666. A gente vai passar um ano, provavelmente, com processos somente instaurados, somente com um DFD, com opção lá atrás, aguardando o momento do esforço administrativo para que ele seja aí sim efetivamente instruído. Então é sempre um alerta, uma preocupação, uma vontade de que isso fosse feito com um pouco mais de critério, com um pouco mais de atenção. Resumindo, né? É uma contratação de gaveta, né? Exatamente. Você vai botar na gaveta a contratação e no momento certo você vai puxar da gaveta, vamos contratar isso aqui. Aí vai acontecer todo o procedimento. Eu realmente, analisando as normas, eu não vejo um ato determinante fixado pelos regimes de transição. Ou seja, se é o estudo técnico preliminar,
se é uma portaria abrindo o processo, se é o TR, se é o orçamento estimado, eu não vi. Agora, o fato é, tem dois elementos. E isso nós vamos encontrar, inclusive, no acórdão 507/2023 do plenário do TCU, que é o seguinte, que diz o item 9.2.3 do acórdão, que a expressão legal, opção por licitar ou contratar, contempla a manifestação pela autoridade competente que opte expressamente pela aplicação do regime licitatório, ainda na fase interna, em processo administrativo já instaurado. Então, digamos assim que você já tem, para quem trabalha com SEI, tem que ter o NUP, o número único do processo lá, e tem que ter o ato da autoridade que, no regimento interno do órgão, indica quem é a competente para autorizar o processo de licitação, instaurar o processo de licitação, conforme for. Então, tem de ter o processo e tem de ter essa autoridade. Pode ser uma portaria que vá colocar o DFD, pode ser já está com o ETP e o DFD, pode ser que já tenha uma série de elementos, mas o que está colocado é que se tiver um ato da autoridade competente e com a instauração do processo, a autuação do processo, pela regra do TCU, já é suficiente. O mesmo nós vamos encontrar na portaria SEGES 720, que fala: os processos licitatórios e contratações autuados e que forem instruídos até 31 de março de 2023. Então, veja, aqui também é usado o termo processo que for autuado. Então, na linha do que decidiu o TCU, já estava o normativo da SEGES. Percebo o mesmo também no ato, na portaria conjunta da Secretaria de Administração e da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, que também fala de processo, né? Os novos processos de licitação ou contratações diretas. Então, eu percebo que há uma preocupação, tanto em nível federal como em nível estadual, que haja autuação do processo, que já tem ali uma formalização processual, não só um documento que foi elaborado como o ETP, já começado a ser preenchido no sistema do ETP digital. Né? Tem que ter, e é pela autoridade competente, sim, que, segundo os regimentos, indicam que haja essa, como é que eu diria, que haja esse indicativo. Então, o que eu vejo? Isso aí corrobora com o que o Barral falou aqui. E eu tenho quase a certeza que nessa próxima semana, do dia 27 ao dia 31, quiçá este final de semana, que nós estamos até gravando, tem gente da administração pública olhando para o plano de contratação anual e falando assim: esse aqui eu tenho que fazer pelo regime da 8666. Então, ele já pega um processo, já abre um processo no SEI, igual você falou, sistema eletrônico, já vai abrir, já inserir uma portaria, uma autorização da autoridade competente para aquela contratação ela já ir pelo regime antigo. Porque eles não fizerem isso, vai pela 14.133. Então, eu acho que este final de semana, que nós estamos até gravando, e na próxima semana agora, isso vai acontecer demais. A gente chama, né, o cotejamento. Vou cotejar o que está no plano com o que eu quero licitar pela 866. E o que eu não quero, vou deixar fora e vou abrir o processo no momento adequado. Famosa listinha de Natal. Mas isso vai acontecer, é fato. Essa semana, a administração vai trabalhar nesse cenário. Até porque nem todos os entes públicos fizeram esse marco temporal de publicação, de decreto, de um normativo, fazendo essa transição. Então, ainda devemos ter muito nessa semana. Quem acompanhar o DOU vai ver o Diário do Estado, né?
o Diário Oficial do Estado, que vai ter, ou do município, que vão ter muitas publicações nesse sentido, né? Sim. Só que esses que vão publicar, Rafa, é uma coisa interessante, já vão ter que já ir na linha do acórdão 507, botando o limite para 31 de dezembro. Né? E são circunstâncias, né, que nós vamos ter que observar aí. Agora, eu diria que era isso. Nós estamos aqui no dia 25, como eu dizia, estamos no dia 31, para mim é a mesma coisa. Dia 31 já chegou. Sim. A gente está tendo cuidado de gravar esse episódio e disponibilizar ele até antes do dia 31 para que as pessoas, na tentativa de fazer com que as pessoas se esclareçam sobre toda a discussão que houve, né? E aí vem o seguinte. Ok, Rafael, a gente já viu aqui que eu tenho que ter autoridade competente, indicando quem é o regime, autoridade competente para abrir o processo licitatório, para autorizar, conforme diga o regimento, de cada um dos órgãos. Aí vem a seguinte questão. E qual é a data limite para a publicação do edital de licitação? É interessante que você vai ver um conjunto de regras aí que para Estado, para município, cada um diferente, né? E para a União, cada um com datas diversas. Tanto que eu vou começar aqui por uma discussão que nós tivemos a portaria 720 da Secretaria de Gestão do Ministério de Gestão e Inovação, portaria 720 de 15 de março de 2023, publicada em 16 de março de 2023, e tivemos logo em seguida o Acordo 507 de 2023, que foi publicado uma semana depois, e que veio dizer que deveria a Secretaria de Gestão reformar a portaria 720 para dizer que o edital deveria ser publicado até 31 de dezembro de 2023. Ou seja, a portaria 720 dizia que, se instaurado o processo pela autoridade competente, com a opção pela Lei 8666, pela 10.520, até 31 de março de 2023, seria válido toda a contratação com base no regime antigo, 8666/10.520, desde que houvesse a publicação do edital ou do ato que ratifica a contratação direta até 1º de abril de 2024. E o TCU não referendou essa portaria. O TCU, no item 9.3 do Acórdão 507, já mencionado aqui, disse o seguinte: determinar a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no artigo 250, inciso 2 do Regimento Interno deste Tribunal, que proceda aos devidos ajustes de sua portaria 720 de 2013, nos termos da fixação de entendimento deste acordo. Então, dizendo que a portaria deveria ser revisada para adotar a data de 31 de dezembro de 2023, o que foi muito questionado e, para mim, merece questionamento, porque seria o órgão de controle aquele que teria a atribuição de fixar tal data? Ou seria, de fato, uma discricionariedade do gestor? Posso responder? Pois não. Então, assim, eu vou até abstrair quem tem razão no contexto, mas eu vou sempre pela ordem prática. Nós vamos estar em 2023 executando um plano de contratação anual para atender as nossas necessidades em 2023. Então, faz sentido que as minhas licitações sejam publicadas em 2023. Se você olhar por esse prisma, o alinhamento do TCU para o final do exercício faz sentido, porque não faz sentido eu publicar, eu propor uma contratação que eu vou publicar o edital em fevereiro de 2024. Por quê? É uma contratação que está no meu plano de 2023. Então, por esse prisma, eu entendo que deveria mesmo o edital ser publicado em 2023. Se não, se você tiver alguma contratação que você vai publicar em 2024, essa contratação ela não é do teu
plano de 2023. Era do seu plano de 2024. Em tese. Mas é o que acontece, né? Normalmente é isso que acontece. Porque acontece muitos casos em que uma contratação, o edital é publicado no ano seguinte e ele fazia parte do ano anterior, não se consegue implementar. Sim, mas são vários contextos, né? Mas em regra, né? Por princípio, assim, da prática administrativa, sim, eu concordo seria publicação. Com esse raciocínio eu concordo. Não quero dizer que o TCU poderia fazer o que fez, mas eu entendo o que você quer dizer, que o critério do TCU é muito adequado considerando todo o regime. Eu não sei se ele considerou isso, mas eu vejo na minha percepção como auditor, né, quando a gente trabalha também com auditoria, que tem que ter um alinhamento das contratações com o plano. Então, estaria alinhado ao plano. Por esse princípio, eu acho que sim. O principal argumento é o de não retardar tanto a transição. Então, ou seja, colocar para 2000, entrando aí 3 meses de 2024, seria retardar consideravelmente aí. É o principal argumento. Como eu acompanho o seu entendimento, Rafa, para mim, tanto a data da portaria 720 como a portaria do TCU são decisões um tanto quanto arbitrárias, na minha humilde opinião. Né? Deixo registrado que, claro, né, entendo o consequencialismo das decisões que foram manifestadas por cada um desses órgãos, mas acho que realmente ali há um decisionismo, né, de definir uma data com base em critérios muito pragmáticos, em questões práticas, não tanto associadas a uma interpretação mais estrita da Lei 14.133. Entretanto, considerando isso, né, acompanho o que meu amigo João Domingues apresenta, porque acho realmente que, pela lógica da anualidade orçamentária, pela lógica da forma como a administração se planeja para suas aquisições, e entendo, tem objetos que realmente extravasam, mas acho que nesse ponto específico, né, partindo de uma lógica pragmática, acho que não anda tão mal o TCU não, porque realmente a lógica é limitar ou concentrar essas contratações desse ano no ano vigente, né, no ano em que estamos efetivamente executando o orçamento a que se refere. Né? Só fazer um adendo do que o Rafael falou. Pode ser que eu tenha alguma contratação no plano de 2023 em que o atendimento dessa minha demanda vem para o primeiro mês, para o segundo mês de 2024. Então, eu vou ter que inserir todos os procedimentos de fase de planejamento, elaboração dos artefatos, ainda em 2023. E aí, para essa, eu já deixo ela de fora da 8666. Então, essa aqui eu já faço pela 1433. Por quê? Porque eu vou publicar no ano seguinte. Então, eu acho assim, acho que tem um raciocínio lógico em relação a isso. Eu estava procurando aqui a parte do acórdão que o TCU fala exatamente isso que você fala. Eu não li o acórdão. Ele fala isso aqui. Tem uma preocupação muito grande em não retardar. Mas ele usa, inclusive, esse seu argumento. No 42, ele diz assim, no 41, item 41 do acordo, do voto do relator Augusto Nardes, que é, inclusive, um ministro que é muito preocupado com a questão da governança. E aí ele fala, compreendo que o legislador estruturou o processo de contratação com a lógica de um plano anual atrelado ao plano estratégico e à lei orçamentária. Ou seja, todas as ações para a realização de uma licitação devem estar inseridas em cada exercício. Aí ele bota no 42. Por esses motivos, a opção por licitar também deve estar no contexto de um plano anual, mesmo para aqueles órgãos e entidades que não implementaram formalmente a materialização desse plano. Ele diz, nesse contexto, avalio que os processos licitatórios que tiveram a opção por licitar antes da data de 1º de abril também devem estar alinhados à lógica do plano anual, razão pela qual entendo que devem ter seus editais publicados até 31/12/2023. Você, sem conhecer o acórdão, foi no fundamento, foi certeiro em um dos fundamentos aqui indicados, né, pelo relator. É a lógica do planejamento da contratação, né? Então, A gente veio conversando sobre isso, se estava certo ou não o TCU fazer essa alteração ou não da portaria SEG. E aí aqui você começou a ler aí, eu comecei a pensar, mas como poderia ser isso?
talvez ele estava se prendendo à própria execução do plano. Então, eu acho que faz... Nessa esteira, eu acho que faz muito sentido, entendeu? Também acho. Ele coloca aqui que há uma preocupação, ao ler você percebe, há uma preocupação muito grande de não atrasar, mas esse fundamento é forte aqui no acórdão. Então, hei de concordar com o ministro Nardes. O ministro Nardes traz aqui esse argumento que você trouxe, João, anteriormente. Agora, o meu ponto é, né, que a SEGES considerou que possivelmente essa questão foi considerada e, claro, a gente sabe que o plano de contratação anual ele sofre ajustes, que o que era previsto no PCA do ano anterior nem sempre é publicado e vai no ano seguinte, enfim. A questão toda é que há uma discussão se o TCU poderia fazer isso. Eu acho que houve aí, como o Barral colocou, de certo modo, embora ache um critério, há uma razoabilidade muito forte no critério do TCU, em termos de argumentação, como o João muito bem trouxe, baseada no sistema de governança, planejamento previsto na lei. Que era o que, como eu dizia inicialmente, me deixava bastante incomodado em dizer que a simples opção por licitar pela autoridade competente no processo, optando pela lei anterior, era suficiente para outra atividade. Deveria ter um marco, e eu acho que trazer um marco dentro de uma lógica do sistema, como fez o TCU, eu acho bastante interessante. Agora, posso propor um negócio aqui para a gente mais à frente? Eu só queria, se você me deixa, só concluir uma discussão que a gente começou. Colocar. E esse acórdão do TCU vale para todo mundo? Vale para todo mundo? Isso é uma discussão boa. Porque tá todo mundo aí preocupado. Isso vale para Estado, vale para município, isso... Porque, assim, eu vi... Não, gente, não. Vale. Claro que assim, só dizer uma coisa, João. Claro que você começa a perceber um nível de lógica, de uma razoabilidade. É isso que eu quero trazer. Eu acho que o TCU não foi tão decisionista, me entenda. Assim como a SEGES também não. A SEGES também considerou aqui, olha... Mas eu acho que o TCU prezou pelo sistema. Não é? Eu vejo mais preocupação com o sistema, com a interpretação do sistema da norma na decisão do TCU. Embora acho que a SEGES também fez lá suas ponderações de ordem prática, de execução e tudo mais. Agora, claro que essa decisão do TCU, por estar calcada numa normatividade, pode ser que seja um entendimento que venha a ser acompanhado, inclusive, pelos demais tribunais de contas. E eu queria destacar que o item 9.4 do acórdão determina encaminhamento de cópia da deliberação ao Conselho Nacional de Justiça, com certeza a fim de que seja adotado no Poder Judiciário, ao Conselho Nacional do Ministério Público, a fim de que seja adotado no âmbito do Ministério Público, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, que tem aí uma capilaridade em todas as carreiras de controle externo do Brasil, ou seja, Estado, município, os municípios que têm seus tribunais de contas, como Rio de Janeiro e São Paulo. Então, veja que, sim, há uma possibilidade. Apesar do que muitos estados e muitos municípios não chegaram sequer em seu regime de transição a 31 de dezembro. A Paraíba, se eu não estou enganado, foi em novembro. O município de Belo Horizonte, eu sei que ficou agora aí 30 de setembro. Paraná, né? Paraná antecipou as publicações. Não lembro. Paraná são tantos que eu não lembro de cabeça todos. Pernambuco é 30 de junho. Enfim, cada um tem uma data diversa e o que eu sei que foi para 1º de abril de 2024 foi Minas Gerais. Minas Gerais acompanhou a portaria SEGES trouxe a mesma data. Mas o restante não. O restante eu não conheço alguém que tenha chegado
nesse patamar. Por favor, Barra, você ia falar alguma coisa? Não. Sou eu. É você, diz. Sou eu vou a partir de... 1º de abril não, né? Mas a segunda-feira acho que é dia 3, né? Dia 3 de abril, né? Eu vou começar a acompanhar a publicação no DOU das licitações para ver como é que vão acontecer as licitações. Se os órgãos estão vindo, pelo menos no Poder Executivo Federal, né? Se eles estão vindo pela Lei 14.133 ou se eles estão vindo pela 866 e 10.520. Você ter assim uma visão, porque de repente você vai enxergar os órgãos já se preparando para a implementação, em que pese, né, o que você falou, né, a gente não tem todo o regramento necessário para aplicação, não tem registro de preço, não tem credenciamento, né, tem outras publicações lá. Então, vou fazer um levantamento para poder verificar como é que está isso, né? Sim. A gente poder até fazer uma estatística, né? A Bahia o Estado da Bahia regulamentou a sua transição no decreto 21966, de 21 de março de 2023, e também, assim como o Estado de Minas Gerais, acompanhou a regulamentação federal para estabelecer que a data da publicação do instrumento, e na Bahia constou que deveria ocorrer até 29 de março de 24, que é até a sexta-feira da Paixão, né? A sexta-feira santa da Páscoa. E possivelmente vai ter diário oficial na Bahia, né? Teria, bem, mas nós não sabemos se isso aqui vai se manter, porque a gente tem essa decisão aí agora do Tribunal de Contas da União, indicando que deveria seguir esse marco de 31 de dezembro de 2023, como muito bem destacado pelo João, e constante nas razões de decidir do acórdão, que se nós estamos falando de contratações relativas a um plano de contratação anual para a Lei 8666 e para a Lei 10.520, é interessante que a gente observasse o marco de 31 de dezembro. Agora, eu acho interessante que nós estamos discutindo, Barra, e eu até acho que a ideia do plano de contratação anual ela não está na Lei 8666, mas o planejamento está ali, ainda que não esteja expresso. Mas veja que nós estamos discutindo a aplicação da Lei 8666 e com base em pressupostos, não é? Da constante expressa da 14.133, porque o plano de contratação anual é da 14.133. De certo modo, nós já estamos aplicando aqui na 8666, 10.520, algumas questões que já estavam na nossa prática e que estão expressas na 14.133. Então, todo o argumento do ministro é bem interessante, que ele, assim como se fala que, mas a fase preparatória é a licitação. Tá, mas é para a nova lei. O artigo que está lá é o da nova lei, não é o da lei antiga, não. E a gente está falando da aplicação do regime da lei antiga. Porque ao falar da ultratividade da lei antiga, eu estou no regime da lei antiga. E vamos lembrar que não pode aplicação combinada. Mas eu entendo que isso, na verdade, já são pressupostos que nós já vínhamos aplicando e que eu acho que, sim, está dentro do sistema, está dentro dos princípios gerais, ainda que não expressamente previsto na Lei 8666. Só 2 adendos, né? O planejamento de contratação anual já é da Administração Pública Federal, do Poder Executivo, desde da IN1 de 2019. Correto. E lembrando que a 14.133 não obriga os entes federados a elaborar o plano. Sim. Então, você está fazendo uma vinculação, às vezes, com os estados, e os estados não são obrigados a elaborar um plano de contratação anual. Enfim, estamos aí, talvez o Barra tenha razão. Uma coisa que... na verdade, aqui... Mas há uma coerência sistêmica da minha avaliação. Sim. Mas eu acho que nesse ponto, o relator ele tem um ponto interessante, porque eu acho que a lógica de se você planejar a administração a cada exercício, ela já tem uma certa tradição desde a Lei 4.320. Então, assim, ainda que realmente não houvesse uma previsão expressa na 8666, você tinha uma lógica de ordenação da execução orçamentária anualmente, né?
Mas assim, acho que não é o caso da gente ficar aqui repisando argumentos contrários a esse estado de coisas, né? Nós estamos num contexto realmente de final de maratona e o que a gente quer é ultrapassar a linha de chegada. Então, o que eu acho que a gente precisa passar a mensagem, talvez, para quem nos escuta é tranquilidade nesse momento, é um momento de muito estresse para todo mundo, né? Essa transição de regimes. São 2 anos que estamos estudando a nova lei e vamos agora começar efetivamente, né, a ter um momento de aplicá-la na prática de verdade, né? Se a gente pode dizer assim. São os últimos processos que estão sendo... vão preservar um contexto anterior e fazer isso com tranquilidade. Eu acho que o que a gente precisa, talvez, orientar a todos é parcimônia nessa indicação do regime jurídico anterior, tranquilidade para somente indicar aquilo que realmente está no horizonte de execução real dos órgãos. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de aderência com a realidade. Então, se eu posso deixar aqui meu pedido para todo mundo vamos utilizar essa ferramenta poderosa que a SEGES deu, que a AGU deu, que o TCU veio e deu uma pincelada final para aquilo que realmente está no horizonte de execução prática, concreta dos órgãos e reservar, sim, a 14.133 para aquilo que está no horizonte um pouquinho mais alongado, né, como o João colocou. Acho que o momento agora é de tanto tranquilidade na transição, como de realidade do que vai ser feito nessa transição, né? E aí é o seguinte, então a gente já firmou, e eu acho que isso a gente pode dizer, com base na análise de diversos normativos de cada um dos estados, dos diversos municípios e da União, que é consenso que a instauração do processo, mesmo sem a publicação do edital, ou da publicação do ato que ratifica a dispensa ou inexigibilidade de licitação, é consenso que, ocorrendo a instauração pela autoridade competente em processo autuado, com base, indicando a opção pela Lei 8666, 10.520 ou 12.462, a lei do RDC, esses processos continuarão a ser regidos por essas leis. Eu faria assim, uma observação de 3 atos, né? Por favor. É uma tríade. É a abertura do NUP, registrado no sistema eletrônico competente. Para quem tem o processo NUP, né, o né? processo eletrônico e tudo mais, sim. Seria o termo ou se você não tem, é a pastinha. Exato. É a pastinha exato. com o processo. É a pastinha para aqueles que trabalham com old school ainda. Sim. Um ato volitivo inequívoco de opção pela Lei 8666, expresso. Não pode ser algo presumido, imaginado. Então, Perfeito. É um ato produzido até o dia 31 de março, manifestando expressamente a intenção de licitar pela Lei 8666 ou de contratar diretamente. Isso. Seria o ato 2. E é 31 de março, hein, gente? Embora eu ache que dia 1º de abril, todos a maioria ali, pelo menos os que eu tenho conhecimento, e inclusive o Acórdão 507 de 2013, faz menção a 31 de março. 31 então, de março. Não vai para 1º de abril. É 31 de março. E um ato da autoridade competente, como você muito bem colocou no início da live, um ato da autoridade competente, de acordo com as regras internas do seu órgão, para sacramentar, para autorizar aquela opção que é manifestada. Porque em determinada situação pode ser o setor requisitante pedindo opção pela Lei 8666. Não há... Quem pede não precisa necessariamente ser a autoridade competente. Caso não seja a autoridade competente, ela precisa manifestar o aprovo dela, o de acordo dela, a indicação de que realmente, segundo a sua competência, ela autoriza que aquele órgão persiga a instrução processual com fundamento na 8666. E aí vamos chegar na segunda consequência que está vindo nos regramentos, que é a questão da publicação do edital ou do ato que autoriza, ou do ato que autoriza e ratifica, e a ratificação da contratação direta. Isso aí você vai ter que observar o regramento do seu estado, do seu município, e quem está no federal
também vai ter que observar o regulamento federal. Lembrando que, óbvio, mas espera aí, o TCU decidiu de modo diverso. Cada dia com sua agonia. Vamos ver, até a data do TCU está distante, gente. Está muito distante. Né? É 31 de dezembro. Então, toca o processo para frente e trabalha com a data de 31 de dezembro, eu diria. Salvo se o seu estado ou o seu município tem uma regulamentação anterior, como é o caso de Pernambuco, como é o caso da Paraíba, como é o caso de Belo Horizonte, que tem uma regulamentação que é anterior a 31 de dezembro. Sim. Trabalha com a data que está lá já, porque essa data é a que foi fixada, né, como parâmetro para essa transição. Apesar, e aí, como eu dizia, apesar do que eu acho, que vai haver prorrogações dessas datas e talvez aí fiquemos no limite de 31 de dezembro, inclusive para muita gente que não tem hoje esse limite, que está com limite um pouco anterior. Eu acho que na prática já estou com esse processo, não consegui publicar, vai perder o processo aí, então prorroga. Enfim, eu acho que vai haver essa cautela, mas isso a gente vai ter que esperar. Vamos ver aqui o que é que vai haver de fato de consequência desse acórdão do TCU. Porque ainda há uma coisa que a gente não pode firmar. A gente não sabe se não vai sair uma medida provisória até... sexta-feira, né? Sexta-feira. Dia 31. Prorrogando essa... A vigência da lei. Exatamente. E aí eu coloco, para a gente, de certo modo, acabar com essa discussão, é que aqueles projetos de lei não prosperam. Eles não vão conseguir ser analisados. Mas uma medida provisória poderia evitar essa não observância jurídica que o Barral falou aqui. De você fazer instrução processual com lei já revogada. O nosso amigo, o professor Vitor Amorim, fez uma análise, né, até publicou no perfil dele do Instagram, demonstrando, e o Vitor é um analista legislativo do Senado Federal, demonstrando que esses projetos de lei que nasceram por propositura de deputados não teriam o tempo hábil para passar nas duas casas e a sanção, ou seja, não vão prosperar. Né? A gente tem que trabalhar, se houver qualquer coisa do tipo, seria uma medida provisória, o que não é impossível, porém, pelas notícias que temos, é muitíssimo improvável. Muitíssimo improvável. Agora, a gente deveria dizer ainda que todos esses atos têm trabalhado com uma coisa que eu gosto muito de dizer, que e que está na lei, eu gosto de dizer, mas o que eu gosto de dizer não é porque é óbvio que está na lei, né? Não é uma invenção minha, mas o que eu gosto de dizer é, digamos, a alegoria que eu gosto de falar, que é esses regimes 10.520/8666 e o regime da 14.133 são como duas retas paralelas. Nunca se cruzam. São regimes que não podem se misturar. Então não existe a história de aplicação subsidiária da Lei 14.133 para a Lei 8.666. Não existe isso. Então, uma vez que você começa em um regime, você termina com ele. Então, há muitas dúvidas. E eu posso prorrogar se eu assinar um contrato de serviço continuado no dia 1º de maio, no dia 2 de maio, 1º de maio, feriado, no dia 2 de maio de 2023. Ano que vem eu posso prorrogar? Você vai prorrogar nos termos da 8666. Se for uma ata de registro de preço, a mesma coisa. Você vai poder autorizar a adesão, o contrato dela vai poder prorrogar, enfim, pelas expectativas aí, nós vamos chegar até 2028 fácil, 28. Com contratos da Lei 8666. Isso é a mesma coisa que aconteceu com a lei das estatais, né? Você foi 30 de junho de 2016, se eu não me engano, né, a obrigatoriedade da utilização. Então, até 30 de junho de 2021, você poderia ter contratos com as estatais, celebrado com as estatais, com base na 866. Então, vai ser a mesma coisa. É importante todo mundo atentar para esse aspecto de que não há... Porque tem muita gente que está com medo disso. E se eu tiver uma ata? Eu assinei a ata em dezembro. Pode aderir a essa ata? Pode. Você vai aderir com base na lei anterior, porque ele foi instaurado. O que vai contar é o processo de instauração
lá da origem. Não é? É aquele da origem que vai ser contado aí. Desde que a ata esteja vigente. Exatamente. Agora, gente, Não tenha sido esgotado. Sim. voltamos àquela discussão que a gente falava no início. Pode haver depois uma decisão do Tribunal de Contas que limite a adesão? Pode. A única certeza é a incerteza. Sim. É a única coisa que a gente tem, porque pode acontecer muita coisa por aí. E aí Assim como aconteceu, né, Rafa? Me permita aqui Por fazer uma favor, observação. por favor. Na portaria SEGES houve uma decisão especificamente dirigida para aqueles contratos com prazo indeterminado, para que eles fossem extintos e contratados Sim. novamente com base no novo regime. Sim. Ali não havia uma necessidade de que aquilo fosse feito Sim. daquela forma, porque eram contratos por prazo indeterminado, Sim. mas se tomou uma decisão administrativa de não, vamos, né, renovar o nosso estoque de contratos com base na nova lei para que saia tudo, né, digamos, harmônico ao novo ordenamento jurídico. Então, situações como essa podem ocorrer, que não são obrigatoriedades, mas que às vezes, né... Então, era bom. O Barral traz um exemplo bom que está no artigo. Deixa eu olhar aqui, meu amigo. Está no artigo. O artigo 6º fala É o artigo do credenciamento. 5º. Isso, e o 5º fala dos Contratos por prazo indeterminado, assinados com base na orientação normativa número 36 da Advocacia Geral da União, que devem ser extintos até 31 de dezembro de 2024. E os credenciamentos, segundo o artigo 6º da portaria SEGES, MGI número 720 de 2023, diz que os credenciamentos deverão, que sejam regidos pelo caput do 25 da 8666, devem ser extintos até 31 de dezembro de 2024. E aí o Barral fala que isso aqui é uma medida de impulsionamento para o novo regime. Exato. Para a gente sair o quanto antes dessa questão de uma duplicidade de sistema de contratação. E aí eu já queria aproveitar esse momento para a gente já fazer uma fala aqui de vocês de despedida da Lei 8666, porque chegamos a essa data, né? Sim. De certo modo, embora a gente vá continuar a aplicar ela está chegando ao seu fim. A partir de 1º de abril, não vai se poder mais instruir processos, abrir um processo, decidir por contratar com base na Lei 8666 e 10520. E eu até acho, gente, que essa regra de que optei pela Lei 866, 10520, muitos desses processos não vão vingar. Muito gestor vai pegar aquela pastinha lá e vai dizer, rapaz, o que eu estou fazendo com essa pastinha aqui? Eu já vou instaurar logo com base na nova lei. Sim. E então eu acho que já é assim, ela já começou a morrer desde 1º de abril, na verdade começou a morrer desde que saiu a MP do pregão em 1999, depois com a lei do pregão, depois com o RDC, cada vez mais ela tem sido sepultada. E eu queria ouvir vocês sobre essa despedida. O João já está até querendo chorar ali. Pelo que eu tô vendo. Não, eu acho que assim, a gente tem que pensar na modernização das contratações da administração pública. Porque se você for ficar alterando a 8666 para ela se adaptar ao que nós temos hoje de contratação pública, ela ia virar um remendo muito grande. Então é muito melhor você ter uma lei já atualizada para as necessidades da administração, com o que o mercado oferece, com as novidades que nós temos, principalmente na parte eletrônica, né, as contratações eletrônicas, para você poder atender as demandas da administração. Então, eu entendo que a 8666 ela cumpriu o papel dela durante um tempo, e até pelo contexto da publicação dela, qual foi, né? Cumpriu, ela atrapalhou muito, ela cumpriu o papel dela. Não, ela, assim, ela é de um contexto de corrupção, de roubalheira, que ela foi editada. Então, Cumpriu, ela deixou roubar. Não é questão dessa, não. A questão é assim, ela era muito engessada, era. Mas o que acontece? Ela cumpriu o papel dela durante um tempo. Depois, as outras normas vieram. O próprio pregão, né, que é a medida provisória de 99, convertida em 2002, ela já lá em 2002, ou seja, nós estamos falando de 21 anos atrás, que você já tem sistema eletrônico.
coisa que não era prevista ultimamente. Então, assim, ela já poderia deixar de valer lá em 2002, poderia, se você tivesse feito uma medida provisória mais abrangente. Né? Não porque a 866 ela pega mais a parte de licitação e contratação, e o pregão pega mais a parte de licitação. Se você tivesse uma parte de contratação dentro do pregão, de repente a 866 já poderia ter saído lá atrás. Então, eu acho assim, ela cumpriu o papel bem ou mal, ela cumpriu, agora é bola para frente, 1433 na veia. Vai sentir saudade? Você já parou para pensar assim, poxa, Os meus livrinhos estão lá não em vou casa. mais falar de inegibilidade com base no 25 da lei. O negócio agora é gravar os artigos, né? Lembrança dos artigos, né? Porque a 866 tá na cabeça, né? Mas a outra vai aprender. Mas né? vai sentir isso aqui, eu tô sentindo você meio saudosista. Eu sou assim, saudosista, eu sou saudosista. Né? Eu sou. sério. E você, Mar? Eu acho que você foi muito feliz quando você introduziu essa discussão, porque a Lei 8666, ela é uma lei burocrática, ela é uma lei formalista, que foi sendo, digamos, aprimorada por textos esparsos há bastante tempo, né? A virtualização do processo com o pregão veio e deu uma cara nova, tornou uma grande parte da Lei 8666 inaplicável na prática para a grande maioria dos órgãos, né? Então, hoje, o sistema jurídico de contratação pública brasileira é bem diferente do que preconiza o texto frio da 8666. Verdade. O que nós temos hoje é Nós hoje já... Hoje não, até porque a gente já está aplicando muito a Lei 14133. Sim. Mas o que eu entendo que você está dizendo é que, a rigor, nós chegamos a 1º de abril de 2021, quando foi publicada a 14133, sem estar baseado totalmente no regime da 8666, dado as alterações que nós tivemos com a 10520, com as regulamentações que muitas vezes eram até afrontosos Exatamente. a 8666. Exatamente. Nós vínhamos paulatinamente reformando o nosso sistema por meio de decisões de TCU, entendimentos da AGU, legislações infralegais, de forma que o sistema hoje, na verdade, se reencontra legislativamente com uma realidade instaurada e que nós já conhecíamos. Então, esse cenário hoje de ansiedade da aplicação da Lei 14.133, na minha opinião, ela é só isso. É um desconhecimento do novo. Os servidores eles precisam conhecer a 14.133, perceber que ali nós não temos grandes surpresas em relação a esse cenário já conhecido de leis e normativos infralegais, especialmente da SEGES. E aí sim, eu acho que o esforço que a gente vai ter agora, a partir dessa despedida final da 8666, é tirar do papel aquilo que não é obrigatoriamente aplicado no sistema da 14.133. E aí é governança, é estruturar os órgãos de contratação para que tire do papel a gestão por competências, ou seja, existe um conteúdo programático da 14.133 que vai sim exigir da gente muito esforço, que vai fazer com que a gente tenha que gastar muito esforço administrativo organizado para tirar do papel essa parte da 14.133, mas quando nós estivermos efetivamente aplicando somente ela, a gente vai chegar à conclusão de que já era um universo conhecido, era um universo que não causa nenhum medo, que não causa nenhuma surpresa, e todos vão ter capacidade de aplicar a Lei 14 sem dúvida nenhuma. Eu acho que, na verdade, tem uma coisa que muita gente está sofrendo à toa, exatamente por isso que você falou. Porque, de fato, na verdade, se você for fazer um pregão, pegar um pregão, com base no que a gente faz, não digo de regulamentação, mas de lei, pregão 10.520, pregão 14.133, um pregão da 10.520 cabe na 14.133. Um detalhe ou outro, nada que vai impactar. Como, não é o pregoeiro mais quem adjudica quando não tem recurso, sempre é a autoridade superior, é um detalhe ou outro. Agora sim, o pregão da 14.133 não cabe na 10.520, porque ele tem outras possibilidades. Sim. É um cardápio mais variado, né? E que nós não vamos usar desde agora. Sim. 8666, caramba, eu não sei o que dizer, cara, porque eu acho que realmente já era uma lei tão contestada, tão indesejada, era uma lei que não aceita a internet.
né? Não está no plano da virtualização. E eu acho que foi uma lei muito contestada, muito desde o início. Gente, a gente teve a Lei 8666 de 93. A medida provisória que estabelece o pregão para a União é de 99, quer dizer, 6 anos depois. Já tinha uma reclamação a ponto de se criar uma nova modalidade para fugir da Lei 8666. E logo em seguida, a gente começa a esvaziar a licitação da Lei 8666. Sim. A gente dizia que obra era serviço de engenharia para a gente poder licitar por pregão e não licitar pela 8666. Aí a gente chega à década passada, os anos 10. Nos anos 10 a gente fez Copa das Confederações, Copa do Mundo e fizemos a Olimpíada. E tivemos de fazer o RDC. Por quê? Porque tinha muita obra. E qual foi a conclusão? Qual era a conclusão? Não vamos fazer as obras necessárias com a Lei 8666. Então, o Barral traz uma coisa que é muito verdade. A gente já tinha fugido dessa lei. Mas só ficava com ela com contrato, né? A parte de execução de contrato. E que sofria. Sim. E que sofria. É isso. Não podia fornecimento com Contínuo. prazo plurianual. Fornecimento não é? contínuo. Era um tanto de coisa que veio que a gente vivia ali numa lei limitada. Eu sou um crítico dela, talvez porque eu acho que realmente ela veio com essa ideia de que ia combater corrupção e não combateu. Sim. Então eu acho que não há o que lamentar. É interessante. Não há o que lamentar. Interessante. Eu acho que a gente ganha num fator, Barra, que é compilação, porque era uma loucura, Lei 8666, 10520. O que é que eu aplico da 10520 para a Lei 8666? Então, por mais que seja, é um museu de grandes novidades, é um apanhado de um bocado de coisa. Tá, mas que bom que agora eu tenho tudo isso num único regime. Sim. Não vejo problema nisso. Primeira coisa. E segundo ponto é que tem modernização aí, né? Tinha coisas que a gente praticava, mas que a gente lia na Lei 8666, inclusive de contrato, que a gente dizia, não, mas isso aqui não tá dando certo, não tá encaixando aqui. E a nova lei agora vai permitir, com base já num ordenamento jurídico que, embora tenha suas contradições, ainda comparado com o que a gente tinha, é mais coeso, é mais integrado, enfim. Eu acho que ninguém deveria estar com medo. Eu acho que é olhar para frente, é parar, estudar, é se capacitar. Outra coisa, gente, não é fazer um curso, não é assistir a uma live e pronto, estou pronto para aplicar a nova lei. Não, vocês vão ter que fazer 1, 2, 3, 4, assistir várias lives. Cada prática, cada processo vai ensinar a cada um de nós. E nesse sentido, eu acho que a gente precisa fazer isso. Harmonizar. Se você está achando que agora vai te dar muito trabalho implantar a nova lei, não queira saber o trabalho que você vai ter lá na frente de estar com um contrato que é 8666, outro é 10520, que o sistema é um, o sistema é outro, enfim. Só vai complicar. Muda. Sim. Vamos para frente. É para frente que se anda. Com a nova lei há muitas outras possibilidades para serem aplicadas. Por favor, João. Eu me empolgo com isso, que eu queria muito chegar a esse dia. Não, que Tchau, assim, Lei 8666. É porque a gente tinha uma contradição muito grande, né? A gente fazia, nos editais estavam lá, contratação no preâmbulo, 10520, aplicação subsidiária da 8666. Você contratava, fazia a licitação pela uma lei mais moderna, que era a 10520, mas o regulamento da execução vem por uma lei de 93 toda amarrada. E é uma coisa que é tão assim... Eu estava dando um curso semana passada e falando de uma inovação da nova lei. Uma regra que vem para superar um problema que a gente tinha no passado, inclusive que os tribunais de contas pegavam em cima. E uma pessoa lá dizendo, olha, o Tribunal de Contas não vai aceitar isso. Eu dizendo, não... Porque ele não aceita, mas ele não aceita com base na lei antiga, a lei nova. Traz outra regra. Então, esse é um ponto que eu acho que vai exigir da gente aqui, é olhar para a nova lei com um olhar novo. Sim. Se for olhar
Não, mas o Tribunal de Contas não aceita. Não, mas olha a nova lei, leia a nova... O momento é agora, gente. E outra coisa, regulamenta. Regulamenta. Quer inovar? Na medida do que puder, regulamenta. Se não for necessário, pelo menos fundamenta muito bem no processo. Sim. Porque agora é a hora da gente ter a possibilidade de mudar. Eu acho que a gente pode encerrar. Sim. Sim. E dá tchau pra ela? 866. Dá tchau pra ela? Ainda não. Ainda não. Mas Ela vai eu ficar. acho. Ela vai nos acompanhar até o final do ano. Né? Mas eu acho que vai ter muita pastinha, vai ter muito NUP. Vai De muita ser. gente que abre, porque senão vai ter que ser com a nova lei. Vai ser um momento interessante de entender onde estão os núcleos de ansiedade da administração. E eu acho que todas não, mas muitas dessas pastinhas, muitos desses NUPs se perderão. Sim. Porque acabarão se transformando em processos de contratação com base na 14133/2021. Pode ser. Eu acho. Pode eu ser. acho. Oxalá te escute. Eu acho mesmo. Eu acho que vai ter muito, mas depois, quando fizer o primeiro, já vamos fazer o segundo, e aí É só testar o novo. E aí vai. Vai. Eu acho que vai ser muito processo instaurado agora que não serão utilizados. Eu acho. Vamos acompanhar a publicação, né? No certeza. Douro. A gente vai olhar isso aí. Gente, não sei se os meninos querem fazer Tchau. a fala final. Tchau. Muito obrigado. Obrigado pela audiência de vocês. Esperamos que esse episódio tenha sido útil. E como nós falamos aqui, é um momento de encarar o novo, e o novo só pode trazer coisas boas. Até porque, sim, há novidades, mas nem tudo é novo. A base, como disse o professor Daniel Barral, nós já estamos acostumados. Nós já estamos preparados. Nós estamos trabalhando nela há um tempo, com base na 10.520, nas regulamentações, nos acórdãos. Enfim, não há nada que nós não estejamos preparados para fazer. Precisamos nos preparar mais? Sim. É só fazer isso. E é só encarar e seguir em frente. Queremos agradecer a audiência de todos e pedir que, se você gostou desse episódio, deixe a sua curtida, compartilhe com aqueles colegas que você sabe que precisam dessa informação para a sua atuação e também siga o Portal LC aqui no nosso canal do YouTube, no nosso perfil no Spotify e nas nossas redes sociais. Sempre Portal LC, à exceção do Instagram, que é Portal_LEC. E conte com a gente. Se você quer capacitar a sua equipe, pode procurar a equipe do Portal LC, que nós vamos até você e dar a capacitação necessária para implantação da Lei 14.133 e até mesmo para o aprimoramento em todas as etapas do processo de contratação, seja no que diz respeito à governança, à fase preparatória, à licitação e à gestão e fiscalização de contrato. Forte abraço e até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.